Nós estamos então, durante esses dias, estudando o livro de Romanos. Nós estamos aqui aprendendo a respeito do Evangelho, né? Eu tenho dito para vocês que os estudiosos chamam esse livro de o quinto Evangelho. O quinto Evangelho. Não sei se você sabe, nós temos 4 Evangelhos na palavra de Deus. Quais são eles? Alguém lembra? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os estudiosos, aqueles que estudam a palavra, eles mencionam o livro de Romanos como o quinto Evangelho. E a grande diferença que nós vemos é que os 4 Evangelhos é Jesus conosco, é Jesus caminhando com os homens, mas o quinto Evangelho é Jesus dentro de nós, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Essa é a grande diferença. E hoje então nós vamos continuar estudando o livro de Romanos, para que você tenha clareza a respeito do Evangelho, para que você não seja enganado, para que você tenha percepção do fundamento pelo qual nós fomos salvos em Cristo Jesus. Amém? Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Mas antes, tem alguém nos visitando? Levante a sua mão se você está nos visitando hoje aqui. Aleluia. Lá no fundo, aqui no meio, no fundo também, lá atrás tem também. Aqui à minha esquerda, sejam bem-vindos. Aqui do meu lado tem alguém? Não? Você que está perto desse irmão que está nos visitando, dessa pessoa que está nos visitando, recebe ela agora, dá um abraço nela, fala para ela que ela é bem-vinda. Lá no fundo, alguém levantou a mão. Lá perto da sala dos kids, alguém levantou a mão também. Recebe essa pessoa aí, se possível, pega o contato dela, para que eu possa mandar uma mensagem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela palavra? Pai Santo, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pelo teu corpo que aqui se reúne hoje. Te agradeço pelos filhos que o Senhor gerou nesse lugar. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradeço pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Que ela possa penetrar agora, juntas e medulas. Que ela possa penetrar agora, ó Pai, alma e espírito. E possa gerar vida por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então agora nós vamos estudar Romanos capítulo 3, do verso 21 em diante. Creio que nós vamos estudar até o final do capítulo 3 hoje. Mas eu quero lembrar algumas coisas com você, que nós concluímos no último culto. Se você não ouviu a palavra do último culto, do ensino de Romanos, ouça essa palavra. Mas a conclusão que há lá, no versículo 3, do capítulo 3, verso 10, a conclusão que há lá é: não há um justo, nenhum justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, fala comigo, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça bem, não há um sequer. Então, a Bíblia nos mostra que todos pecaram. Essa é a condição do homem. Todos pecaram, todos os homens, independente da raça, da cor, da conta bancária, independente da posição social, da família que veio, do sobrenome que tem, independente se ele é religioso, independente se ele é alguém que tem uma boa moral lá fora, independente que ele procure com o máximo a sinceridade possível fazer as obras da lei, obedecer os mandamentos, por mais que ele tente, por mais que ele queira, ele pecou. Por isso a conclusão aqui é: todos pecaram. Todos significa o que no grego? Aleluia. Os irmãos já sabem disso. Todos significa todos. E se todos pecaram, quem pode ser salvo? Essa é a grande pergunta. Esse é o mistério do Evangelho. Se todos pecaram, como que agora um homem pode ser salvo? Essa é a resposta que o Evangelho dá para mim e para você. E quando você tem revelação do Evangelho, você entende que em Cristo Jesus você pode ser salvo. E existe uma condenação sobre o homem. Todo aquele que pecar, certamente morrerá. Todo o que pecar, certamente morrerá. E se todos pecaram, é a conclusão que chegamos aqui em Romanos, qual é a consequência sobre a vida do homem? A morte. A morte. A morte é a consequência. Todos pecaram, e a consequência é a morte. Romanos 6, 23 diz: porque o salário, fala comigo, salário. Olha só, porque o salário do pecado é a morte.
Preste atenção, salário. O que você tem que fazer para receber um salário? Trabalhar. Isso quer dizer então que toda vez que você tenta fazer algo para ser justificado diante de Deus, você está trabalhando. Sabe o que é o problema? Você não consegue. Você por si só não consegue ser justificado diante de Deus. E o bem que você quer fazer, como diz o apóstolo Paulo, você não consegue fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso, o salário do pecado é a morte. Por mais que você tente, por mais que você procure fazer o bem, você não consegue. O resultado final é morte. Morte. O salário, então, tem a ver com obras. A obra que eu faço para me justificar diante de Deus vai produzir, ao invés de vida em mim, vai produzir o quê? Morte. Morte. Porém, o dom, fala comigo, dom. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, presente. Eu acabei de ganhar um presente aqui do pastor Helena e do pastor Alex, eu e minha esposa. E presente, eu não paguei isso para eles. Eles me deram de graça. Presente é bom ganhar. Quem gosta de ganhar presente aqui? Eu amo ganhar presente. Obrigado. A resposta de quem ganha um presente, sabe o que é? Gratidão. Vocês ganharam também um presente. Porque olha aqui o que diz o texto. Olha só, o dom, o presente. O presente que é de graça. Graça. De graça. O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Fala comigo, vida eterna. Pastor, vida eterna quer dizer o quê? No grego, vida eterna quer dizer vida eterna. Vocês estão aqui comigo, gente? Vida eterna quer dizer vida sem acabar. Vida que não tem fim. Deus te dá de graça uma vida que não tem fim. Isso não é maravilhoso? Tem esse contexto. Significa isso, uma vida que não tem fim. Mas não é só isso. Deus te dá também a vida pela qual Ele vive. Você sabia que Deus tem um tipo de vida? Chamada de vida Zoe. É a vida de Deus. Você conhece que no mundo há vários tipos de vida. Tem a vida biológica, não é verdade? Tem a vida animal, sim ou não? Sim. Mas Deus também tem um estilo de vida. A vida dele foi colocada em você e em mim de graça, por meio de Jesus Cristo. Hoje eu e você vivemos pela vida, através da vida de Deus. Deus. E essa vida é chamada de vida eterna, que você recebe trabalhando por ela, não é verdade? Não. Recebe de que maneira? De graça. De graça. De graça. Crendo que Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele cumpriu sobre a minha vida enviando o seu Filho amado. Ele cumpriu sobre a sua vida também enviando o Filho amado para que você hoje não recebesse o salário do pecado, que é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Uau! Isso é poderoso. Porque mesmo que nós venhamos a morrer um dia, nós viveremos. Mesmo que este corpo que você tem, que eu tenho, venha falecer, venha morrer, venha apodrecer, venha não mais existir, nós continuamos existindo, vivendo para sempre. Sabe o que é melhor? Que depois, quando Jesus voltar, Ele nos dará também um novo corpo. Um novo corpo. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir, Ele diz. Mas eu estou indo também, porque eu vou preparar morada para vocês. Aí as pessoas olham isso e pensam o quê? Ele foi para o céu fazer casas, mansões celestiais. Tem um certo significado isso. Mas quando você lê a Bíblia, você entende que o seu corpo é a morada, é a casa de Deus. Hoje, nós somos casa de Deus. Você é casa de Deus. Hoje, o seu corpo é a sua casa também. Então, o que Ele foi preparar para mim e para você? Um novo corpo. Um corpo que não fica mais enfermo. Um corpo que não tem dor depois de jogar 15 minutos de futebol. Um corpo que depois de fazer uma corrida de 10 minutos, você não fica com dor no joelho. Um corpo que sempre será jovem. Aleluia, mas isso é glorioso, não? Isso é bom demais, irmão. Se você olhar para Jesus ressuscitado, você vai ver que o corpo dele atravessava a parede. Esse é o corpo que Deus está preparando para você e para mim. Pensa comigo. Jesus foi assunto aos céus. Você quer ser o Superman, né? Jesus voava, filho. Esse é o corpo que Jesus está preparando para mim e para você. Que é a promessa que Ele nos fez. Se com Ele morremos, com eles também
ressuscitaremos ou viveremos para sempre. Veja, esse é o presente que Ele está fazendo para nós, trabalhando, para que naquele dia que Ele vier, Ele vai dar a cada um de nós, num piscar de olhos, nós seremos glorificados. Essa é a nossa esperança. Esperança, não a esperança que o mundo dá, mas essa é a esperança que a palavra de Deus nos dá. Isso tem que te deixar alegre hoje. Amém? Aleluia. Mas voltando aqui, eu fico pensando nessas coisas do céu, mas vamos voltar aqui para o que a obra do Senhor Jesus fez, né? Se a consequência do pecado é a morte, pensa comigo, se a consequência do pecado é a morte, Adão pecou, por que ele não morreu imediatamente? Isso é uma boa pergunta. Se Adão pecou e ele não morreu imediatamente, por que a consequência do pecado é a morte? Preste atenção. Vamos definir morte? Morte é a ausência de Deus. Vou falar de novo. Morte é a ausência de Deus. Por quê? Porque até quem vai para o inferno vai viver eternamente no inferno. Vai viver debaixo de uma condenação eterna, sem Deus. Então, defina a morte. Morte é a ausência de Deus. Então, quando Adão pecou, houve uma separação dele. A morte começou a operar na sua vida. Aquilo que era a realidade no espírito começou a atingir inclusive a vida física dele. E nós vemos que Adão, ele não viveu mais do que 900 anos. Ele viveu 900 e poucos anos. Ele não chegou aos 1000 anos. Mas ele foi criado para ser eterno. Quem foi criado para ser eterno e viveu 900 e alguma coisa, viveu pouco. Você entendeu? Nós, eu e você, fomos seres criados para ser eternos. Porém, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E muitos morrem cedo. Muitos estão enfermos, doentes, morrendo. Por causa do quê? Da consequência do pecado. A consequência do pecado. Presta atenção. Olha aqui para mim. Eu gosto de dar esse exemplo, porque ele te faz entender a gravidade do pecado. Se eu der um tapa no rosto do Felipe, o que pode acontecer comigo? Se ele é um crente espiritual, ele vai dar outra face. E nada vai acontecer comigo. Mas se ele estiver na carne naquele dia, o máximo que vai acontecer comigo é o quê? Ele me dá outro. Ele revidou. E fica um testemunho ruim na frente dos irmãos, não é verdade? Dois pastores brigando, né? Deus me livre. Esse é o máximo que pode acontecer. Um mau testemunho e eu levar outro. Agora, se tem um policial ali fora, e ele fala, olha, pastor, você parou o carro no lugar errado. Eu pego e falo, não parei não, e dou um tapa na cara dele. O que acontece comigo? Eu devo levar um sanfanão, né? Se existe a palavra ainda, né? Já perdi a palavra já. Esse negócio aí. Ele deve chamar mais uns 20, 30 carros de polícia para vir. Me dá um tiro de uma arma elétrica, eu caio imobilizado no chão. E além disso, vou levado para a cadeia, vou preso, o juiz ainda me condena, eu devo ficar na prisão. A consequência foi pior? Os dois atos são pecados? Sim. Mas está vendo que a consequência é pior? Se eu chegar agora, o Joe Biden vem aqui, e eu vou lá no discurso, no dia que ele vai discursar, e dou um tapa, e me levanto para dar um tapa na cara dele. Imagina a cena, vocês estão imaginando a cena? Vocês estão imaginando a cena? Então eu levantei a mão, estou indo na direção dele. De repente, parece que a minha mão paralisa e eu caio para trás. Por quê? Provavelmente um atirador de elite acertou minha cabeça e eu morri. Nem chegou a dar tempo de pegar no rosto dele o tapa. A consequência foi pior? Foi mais rápida, inclusive? Sim, foi.
Há perdão para esse? Não deu nem tempo de perdoar ele. Preste atenção. Cada pecado, dependendo de contra quem você comete, tem uma consequência pior. Dependendo do nível de autoridade, tem uma consequência pior. No caso dos nossos pecados, não foi contra o Felipe, apesar que podemos pecar contra ele. Não foi contra as autoridades policiais, apesar que nós podemos pecar contra ela no trânsito, na velocidade. Não foi contra o presidente dos Estados Unidos, apesar que você pode falar mal dele e pecar contra ele. O seu pecado e o meu pecado foi diretamente uma agressão, um tapa na face, com todo o respeito de Deus. Por isso que nós, por causa dos nossos pecados, estávamos mortos nos nossos delitos. Porque todo pecado que você comete é diretamente contra Deus. Por mais que você peque contra o seu irmão, por mais que você peque contra qualquer coisa, no final, o resultado do seu pecado é um pecado direto contra Deus. É um tapa na face de Deus. Eu pergunto para você, quem bate na face de Deus, qual é a consequência? Deus é eterno. Deus é santo. Deus é todo poderoso. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve satisfação para ninguém. Ele é o Criador. Ele que criou todas as coisas. Ele não precisa responder nada para ninguém, porque ele não tem dívida com ninguém. Ele não deve nada para você e nem para mim. E nós pecamos contra ele. Nós agimos de forma mal perante ele. Qual é a condenação para esse? Morte eterna. Condenação eterna. Se você entendesse o tamanho da gravidade, que é o meu pecado, que foram os nossos pecados, você entenderia o tanto que Deus chamou. Você entenderia o tanto que Deus, de tal maneira, amou a mim e a você. E pararia, inclusive, de tentar se justificar pela sua própria força. Porque você jamais pode se justificar diante de um Deus santo, justo, puro, sem pecado, sem mácula. Você jamais pode. Então, por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A punição para aquele que pecou contra um Deus santo, a punição contra aquele que pecou contra um Deus justo, é a morte eterna. E qual que é a proposta de Deus agora? Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a humanidade de tal maneira, que Ele deu, fez o quê? Deu, vendeu? Porque para vender você tem que comprar. Ele não vendeu. Por que Ele não vendeu a salvação para você? Porque você é pobre demais, quebrado. Você é quebrado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é quebrado. Diante de Deus você está quebrado. Você é pobre demais para comprar a sua salvação, filho. Por mais que você tente, por mais que você faça coisas boas, por mais que você queira, você não consegue. Você está quebrado, falido. O homem está falido por causa do pecado. Então, por isso Deus não vende para você. Esse é o primeiro motivo que Ele não vende para você. Segundo motivo que Ele não vende para você é a salvação. Porque Ele é rico demais. Ele não precisa de dinheiro algum. Ele não precisa de boas obras de ninguém. Ele não precisa de nada seu ou meu. Ele não precisa. Então, se Ele não precisa, Ele não quer vender. E se você não pode comprar, pior ainda. Não há o que ser feito. Qual é então a alternativa? Dar de graça, presente. Por isso Deus, João 3,16, Deus amou a humanidade, amou o irmão que está aí ao seu lado, amou a mim e a você, de tal maneira, fala assim, tal é uma expressão de quê? Foi de uma maneira grandiosa, poderosa, que nós não conseguimos nem compreender direito. O máximo que nós podemos compreender é pensar assim, eu tenho um filho, você talvez tenha filhos, você seria capaz de dar o seu filho por um pecador? O cara que foi lá, abusou de criancinhas, você seria capaz de tirar ele da cadeira elétrica, sobre a condição que seu filho morreria no lugar dele? Não!
Aí você pode estar dizendo na sua cadeira: ah, mas eu não fiz isso, eu não abusei de crianças. Pois é, mas o seu pecado não foi contra pessoas, seu pecado foi contra um Deus justo. É pior do que um abusador de crianças, diante de Deus. Diante de Deus, nossos pecados eram gravíssimos, gravíssimos. O céu estava fechado para nós, havia um céu de bronze, de condenação, onde o resultado final dessa condenação era a morte, morte eterna. Mas o Senhor te amou de tal maneira. É como você olhar agora para esse abusador de crianças e ainda conseguir amar ele. Parece impossível. Deus olhou para nós e nos amou de tal maneira que Ele falou: eu vou entregar o meu Filho, justo, santo, eu vou fazer com que ele se manifeste agora em carne e sangue, sobre uma natureza humana de servo, e através do sangue dele, eu vou pagar a dívida daqueles que eu amo muito, que são os homens. E por isso, eu vou propor para eles a salvação de graça. E esse é o convite do Evangelho, a salvação de graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que pagou o preço por mim e por você. Vocês estão comigo, gente? Essa é a boa notícia, irmãos. Essa é a boa notícia do Evangelho. Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o que muitas vezes alguém pensa é que ele pode ser salvo obedecendo os mandamentos da lei, obedecendo a lei de Deus. Agora eu quero que você entenda algo. Quantos aqui são do ramo da construção? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos sabem aqui? Aleluia. Você sabe o que significa prumo? Prumo. Prumo é para quê? Para ver se as coisas estão alinhadas, retas, alinhadas, aprumadas. Obrigado. Preste atenção. Para que Deus deu a lei? A lei foi dada, ela veio do céu como um prumo de Deus. Deus sabe que o homem se tornou um pecador. O problema é que o homem não sabe. Deus então envia a lei. A lei é o prumo, para saber se as coisas estão retas, justas perante Ele. Para que você saiba, não para que Ele saiba, porque Ele já sabe a sua condição. Ele já sabe que você é um pecador. Ele já sabe, inclusive, que você é torto. Sim ou não? Ele sabe disso. Então Ele envia a lei como um prumo, para que você compare agora os seus comportamentos, as suas obras, com a lei. E chegue a qual conclusão? Está torto aqui. Eita, eu não adorei a Deus. Eu matei no meu coração. Eu adulterei no meu coração. Eu menti. Eu cobicei o que é do próximo. Então a lei foi dada, em resumo, como 10 mandamentos, mas em forma de 613 ordenanças, que você não sabe nem citar 5 delas. Foi dada para mostrar o quê? Para revelar o quê? O pecado. A lei foi dada para revelar a santidade sua? A lei foi dada para que você, através dela, pudesse se comportar bem, e comportando bem, até que fosse salvo? Esse é o propósito da lei? Não. Vamos ler o que está escrito em Romanos 3,19? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o que é viver na lei? É viver pelo merecimento. Eu me comporto bem, Deus me aceita. Eu faço o mal, Deus me rejeita. Pessoas acham que pelo seu bom comportamento elas podem ser salvas. Mas o que a lei diz para elas? Os que vivem na lei diz para que se cale toda a boca. A lei foi dada para você fazer o quê? Não, calar a boca. Vou falar de novo, talvez você não entendeu, nós estamos lendo aqui, ó. É a Bíblia que está ali, viu, irmãos? Não é escrita do pastor Paulo, é escrita do apóstolo Paulo. Olha lá, o que está escrito? A lei foi dada para que toda língua, toda boca se cale. Por quê? Quem fica calado é porque
Porque ficou condenado. Não tem o que falar. Você está condenado. Cala a boca. Imagine que você está diante do juiz. Ok? Imagina essa cena. Você está diante do juiz. O juiz está ali para te julgar. E ele agora vai mostrar na lei o seu pecado. E quando ele mostrar na lei o seu pecado, não há como você se justificar diante do fato que você pecou. E a condenação para você é certa mediante a lei. Acabou. Fique calado. O que você merece mesmo é o quê? Condenação. Então, a lei foi dada para que toda boca se cale. E todo mundo seja o quê? Justificado diante de Deus? Culpado. Todos que chegam diante de Deus pela lei são culpados. E se você está culpado, filho, se você está debaixo de condenação, jamais você pode se relacionar com Deus. Jamais. Jamais. Porque o seu pecado te condena pela lei diante de Deus. Então o alvo da lei é fazer o que com você e comigo? Condenar. Trazer culpa. Visto que ninguém, fala comigo, ninguém. Agora, eu preciso explicar essa palavra também no grego. Ninguém. Ninguém significa o que no grego? Ninguém. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Ninguém. Para o outro lado, ninguém também. Não tem ninguém nessa face da terra aqui que possa se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém, está escrito aqui. Ninguém será justificado diante dele por obras. Fala obras. Obras é diferente de quê? Obras, o que significa obras? Trabalho. Trabalho. Eu trabalho, eu me esforço, e quanto mais eu me esforço para ser justificado diante de Deus, a Bíblia está dizendo para mim que a lei não pode me justificar. Ou seja, é um trabalho em vão, vazio, que no final vai redundar em morte. Mas, olha só, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento da santidade. É o que está escrito ali? Não, eu devo estar lendo errado. Pela lei vem o conhecimento de se comportar bem. É isso que está escrito ali? Olha, não digitei. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 20, verso 19, desculpa, 20, isso, 20, na parte final do verso 20, está escrito que pela lei vem o conhecimento de você ser aprovado diante de Deus, ser justificado diante de Deus. Pela lei, inclusive, você pode se tornar santo. É o que está escrito ali? Quanto mais você obedecer à lei, mais santo você vai se tornar. É isso que está escrito? O que está escrito, irmãos? Pela lei vem o conhecimento. Conhecer. Você quer conhecer o pecado? Viva pela lei. Você quer pecar mais? Viva pela lei. Porque a lei não tem poder. Preste atenção, olha aqui para mim. Isso aqui pode te chocar bastante. A lei não tem poder de fazer com que você se torne santo diante de Deus. A lei não tem poder de imputar a você, de colocar em você justiça, de te justificar diante de Deus. A lei não tem poder, inclusive, de fazer você ser uma nova criatura, porque a questão toda é a sua natureza. Ela não tem poder. Ela não tem poder. Qual que é o propósito, então, pastor, que a lei foi dada? A lei foi dada para ser o prumo de Deus, para que você veja o quão pecador você é, e você chegue ao final de si mesmo e diga o quê? Eu preciso de um Salvador. Por mim eu não consigo alcançar os padrões elevadíssimos de Deus, que são altíssimos demais. Por mais que eu tente, por mais que eu procure, que eu me esforce, em algum momento eu tropeço, eu caio, eu não consigo. Eu preciso de que alguém me salve. Me mande um Salvador, Senhor. A lei é para te levar ao final de você mesmo. É para que você chegue ao final de você mesmo. A lei é um conjunto de regras, de mandamentos. A lei tem a ver com não faça, não toque, não haja assim. Pensa comigo. Se uma pessoa estiver afogando lá no mar, e ela não sabe nadar, o que ela mais quer naquele momento? Um Salvador. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. A gente já estava no mar da morte, afogando.
Enquanto nós estamos nessa vida aqui, nós estamos debatendo e afogando nesse mar, querendo, de alguma maneira, aprender a nadar, mas você não consegue. Você não consegue andar sobre as águas, você não consegue superar esse mar, porque esse é o mar da morte. A morte tem a ver com a condenação do homem. Nesse momento, então, se estiver passando uma pessoa, e ela te vê afogando, e ela fala: olha, você só está afogando porque você não aprendeu a nadar ainda. Mas vou te falar uma coisa, eu escrevi um livro, 10 maneiras de nadar no mar. Uau! Você pode dizer uau? A pessoa que está lá se debatendo e afogando, ela ouve isso, ela fala: esse cara não entendeu nada, eu estou aqui morrendo, ele está me falando de livro. E ele faz mais, ele pega assim: olha, aqui é o meu livro, toma ele. Vem cá, o que essa pessoa mais precisava era de um livro? Era de 10 passos de como aprender a nadar? O que ela mais precisava na vida? Salvador. Deus, Ele não fechou os olhos para você, muito menos o coração. Deus, Ele não fica alheio à sua necessidade. Ele não passa de lado assim, que Ele se vire. Ele não faz isso. Deus, Ele olha para você e Ele se compadece de você, diz a palavra. E Ele sabe da sua condição e da minha condição, que nós não sabemos nadar, nós não sabemos como começar nem a nadar, nós não sabemos nem por onde começar. Por mais que a gente se esforce, tente, debata ali na água, em algum momento nós vamos morrer afogados. Mas Ele olhou para nós e Ele falou: esse povo precisa de um Salvador. E o único que tinha condição, qualificado, capaz, que poderia nos resgatar do mar da morte e nos levar para a vida eterna nele, era o seu filho. Eu creio que ele não pensou duas vezes: eis-me aqui, envia-me a mim. O filho deve ter dito para o pai, e o pai falou: eu vou te enviar. E ele enviou o seu filho para nos resgatar da morte, nos tirar da morte e nos levar para a vida. Depois que ele te tira da morte e te leva para a vida, você agora não é mais escravo do pecado, você não está mais preso na condenação. E agora Ele vai te ensinar, inclusive, a andar sobre as águas, andar sobre a morte. Você percebe então que a vida que você tinha antes, Ele tem tanto poder para te salvar dela, Ele tem tanto poder para mudar a sua natureza, que até aquelas obras que você praticava antes, você não consegue voltar nelas mais. Mesmo que volte, você vai ficar com o estômago embrulhado, porque não tem nada a ver com a sua natureza. Vocês estão comigo, irmãos? Essa é a obra que o Senhor Jesus Cristo fez. A salvação então é apenas pela graça, é de graça, mediante a fé. Efésios diz para nós o seguinte, no capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos. É pelas obras? É por alguma obra? Não, é pela graça. Mediante o quê? A fé. É pela fé. O que é fé? O que é isso? O que quer dizer fé? Fé é eu crer no que Deus disse. Se Deus disse, é suficiente para mim. Se o Senhor falou, está suficiente, acabou, é isso mesmo. Eu fico com Deus. Que todo homem se torne agora mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? E isto não vem de vós, é através de você então? A salvação é através de você? Não, não vem de você. Como que pode ser através de você? Não, você não tem nada a ver na equação. A equação é que é Cristo e o Pai, é a aliança dos dois que nos salva. É a obra de Cristo e o Pai enviando Cristo. O resultado dessa obra, que é consumada, acabou, Zé Fini, acabou. O resultado dela é a salvação, disponível para nós de graça. A maneira de você receber isso é pela fé, é crer nessa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para quê? Para salvar. Então, continuando, isso não vem de nós, é um dom. Dom é o que mesmo? Presente. É um presente de Deus, não de obras. Obras tem a ver com lei, graça tem a ver com o Evangelho. Obras tem a ver com o que eu faço para Deus. Graça tem a ver com eu crer e receber o que Deus fez. Então, não de obras, para que ninguém fique orgulhoso, para que ninguém fique falando: você viu o tanto que eu jejuei hoje, Deus me aceitou?
Você viu o tanto que eu li a Bíblia essa semana? Deus está gostando de mim. Você viu o tanto que eu me comportei bem essa semana? Agora eu estou com moral de Deus para pedir para Ele. Agora eu vou pedir uma casa para Ele, porque Ele viu o tanto que eu me santifiquei essa semana. Agora eu tenho fé para pedir coisas para Deus. Errado, filho. Errado. Isso não é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho do início ao fim é pela graça de Deus. O Evangelho do início ao fim não é pelas obras, para que ninguém fique orgulhoso, se glorie. O Evangelho do início ao fim é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não pelo que você faz, pelo que Ele fez. Isso não quer dizer que eu estou te dando aqui a autorização para pecar. Eu já te disse isso em outro culto passado. Porque quando você vai pecar, você nunca me mandou a mensagem: pastor, hoje eu quero adulterar. O que o senhor diz? Você nunca me mandou essa mensagem: hoje eu quero roubar. Hoje eu vou mentir, pastor, lá no meu trabalho. Hoje eu vou... Ninguém nunca me pediu autorização para pecar. E nem estou te dando autorização para pecar. O Evangelho não é autorização para pecar. O Evangelho é o poder de Deus para te livrar do pecado. Por mais que você tentou, através inclusive da lei, a lei só ampliou o pecado na sua vida. Porque esse é o poder da lei em relação a você. Então, do início ao fim, o Evangelho é pela graça, mediante a fé. Mas o que alguns pensam é: tá bom, pastor, eu entendi que a salvação é pela graça. Eu entendi que eu era condenado com o mundo, condenado por causa dos meus pecados, mas um dia eu criei no Senhor Jesus, e eu creio que Ele fez, foi verdadeiro. Eu creio no que Ele fez por mim para pagar o preço dos meus pecados, e eu fui salvo. Eu creio que a salvação é pela graça. Mas agora, pastor, para eu manter a salvação é pelas obras. Engano. Colossenses diz o que para nós? Colossenses 2,6. Veja, Colossenses 2,6. O que diz esse texto? Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, preste atenção, eu pergunto para você, filho: como que você recebeu a Cristo? Pelas obras? Foi pelo seu bom comportamento? Foi porque você era bonzinho, por isso que você merece ser salvo? Se é assim, ninguém vai ser salvo. Se é assim, vamos rasgar a Bíblia. Mas você recebeu a Cristo como? Pela graça, mediante a fé. De graça. Você é incapaz de comprar a salvação. Você é incapaz de alcançar os altíssimos padrões de santidade que Deus tem. E por ser incapaz, Deus deu a você e a mim de graça. E eu recebo isso pela fé. Essa obra que Ele fez na cruz, deu a mim e a você de graça salvação. A partir do momento que você crê, você foi justificado pela fé. É assim com você ou não, irmãos? Agora, nós somos tentados a partir daí, começarmos a relacionar com Deus baseado nas nossas obras. E querendo, inclusive, trazer os rudimentos da lei para nos relacionarmos com Ele. Esse é o problema grave, a mistura. Mistura é um problema grave na palavra de Deus. Você tem que aprender a dividir bem a palavra. O apóstolo Paulo fala para Timóteo para ele dividir bem a palavra. Para se apresentar como obreiro aprovado, que divide bem a palavra. A palavra foi dividida? Sim ou não, irmãos? A sua Bíblia, por um acaso, tem Novo e Velho Testamento lá? Foi dividida então? Nova aliança e velha aliança? Lá nos evangelhos diz que esta é, Jesus celebrando a nova aliança, esta é a nova e temporária aliança, é isso que fala? Esta é a nova e eterna aliança, que tem a ver inclusive com a vida eterna que você tem. Não a vida temporária, não a velha aliança, mas a nova e eterna aliança. Se há uma nova, quer dizer o quê? Que a velha passou. Está claro isso, irmãos? Então é do início ao fim, é pela graça mediante a fé. Da maneira que você recebeu a Cristo, de que maneira foi? Pela graça mediante a fé. Então, se eu vou andar em Cristo agora, é pelas obras? Não, é pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé. Fala para a pessoa que está próxima de você: é pela graça mediante a fé. Aleluia. Agora eu vou te ensinar uma palavra no grego de verdade. A palavra justificado. Põe aí para mim. Próximo. Está vendo ali a palavra justificado? Olha, a palavra justificada é dikaiou. Dikaiou. Que significa o quê? Declarar, vírgula, pronunciar alguém justo,
reto, ou tal como deve ser. Então, preste atenção. Todos que foram declarados justificados diante de Deus, receberam um dom, um presente. O dom da inculpabilidade. Palavra bonita essa. Sabe o que quer dizer isso? Você não tem culpa. Pastor, mas aí eu já não entendo mais nada. Pastor, mas está difícil agora. Porque eu ainda peco. Quantos aqui creem que foram salvos? Se você crê que foi salvo, você ainda peca? Sim. Sim. Você ainda peca. Preste atenção. E agora? A questão é, e agora? Eu ainda peco. Para você entender isso, você tem que entender também o que significa a palavra pecado. Pecado no Novo Testamento significa errar o alvo. Toda vez que eu cometo um pecado, eu estou errando o alvo. Quem tem alvo é porque quer acertar. Sim ou não? Então a maneira que você peca hoje é diferente da maneira que você pecava antes. A maneira que você peca hoje é tentando acertar. Eu tento acertar no meu relacionamento com o Felipe. Eu tento conversar com ele bem. Eu me esforço bastante. Mas chega um momento que eu falo indevidamente com o irmão. E nesse momento o que acontece? Eu peco. Mas eu pequei tentando fazer o quê? Acertar. Até o dia que eu descubro que não é pela minha força, nem é pelo meu esforço, mas é pela graça mediante a... Daqui a pouco eu vou conversar com o Felipe, já está fluindo, é uma coisa natural que sai dentro de mim, eu trato ele bem, não fico ressentido, eu caminho com ele, e ele comigo, e está tudo bem, e flui em harmonia, em paz e alegria, mas isso foi algo que o Espírito Santo fez dentro de mim, você entende? Não foi pelo esforço, mas pela transformação que é trazida pelo Espírito Santo. Então você ainda peca tentando acertar, mas dependa do Espírito Santo, você vai ver que você vai pecar menos, e vai andar mais em graça e em fé. Mas volta para cá. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Então, a Bíblia está falando que nós fomos o quê? Justificados. A palavra justificado é alguém que foi declarado sem culpa. Sem culpa. Mas você pecou? Você não merecia a condenação? Então vocês vão entender agora. Essa é a obra que Jesus fez. Jesus lá na cruz do Calvário levou o quê? Sua dívida, sua condenação. Lá na cruz do Calvário, a culpa que é sua, ele levou sobre si. Como? Ele que não tinha pecado, se fez pecado, para que aqueles que fossem pecadores, agora fossem feitos o quê? Justiça de Deus. Fala assim, eu sou a justiça de Deus, em Cristo Jesus. Eu fui feito justo pela fé. Isso não vem de mim, das minhas obras, é um dom, um presente de Deus. No céu só entram justos. No céu não entra pecadores condenados. No céu só entram justos diante de Deus. Então, se você quer entrar no céu, filho, você tem que descobrir que negócio é esse. Para você entrar lá, vocês estão comigo, gente? Está claro, está ficando claro. Deixa eu só perceber aqui no ambiente. Está claro. Sabe, a palavra está dizendo para nós que nós somos justificados gratuitamente. O que é ser justificado? É ser declarado sem culpa. A palavra justificado, o contrário dela é condenado. Para uma pessoa ser condenada, o que tem que acontecer? O juiz tem que julgar ela. Todos nós já estávamos condenados. Este mundo já está julgado. Todos que estão lá fora já estão debaixo da condenação do juiz. Nós também estávamos lá fora debaixo da condenação do juiz. O que quer dizer isso? Vem então a pessoa que cometeu o crime diante do juiz. As provas são apresentadas ao juiz. O juiz analisa as provas, olha para a pessoa e fala: você está condenado. Pã, bate o martelo. E aí ele libera a pena, morte. Essa era a condenação de todos nós. Todos nós já havíamos sido declarados condenados. Sobre o réu de ser morto. Sobre a condição de ser morto para sempre. Por causa dos nossos pecados. Mas um dia,
Jesus na cruz do Calvário foi lá e recebeu a nossa punição, recebeu a ira de Deus em nosso lugar, recebeu a condenação em nosso lugar, aonde então nesse momento Ele nos colocou nele, e com Ele morremos nessa condenação. Nesse momento então, eu e você pagamos, de certa maneira, o preço em Cristo. Ele quitou a dívida, Ele quitou a nossa dívida, Ele quitou a nossa condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou a condenação, não há mais dívida, fomos perdoados. Mas isso resolve o problema? Em partes. Preste atenção, olha aqui para mim. Isso aqui, se você precisa de revelação para você entender. A sua mente natural, dificilmente você vai conseguir compreender, mas você precisa de revelação. O perdão é negativo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o perdão é negativo. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Perdão foi liberado sobre nós, mas perdão ainda é negativo. A obra que o Senhor faz, ela é completa. A obra que o Senhor faz não fica pelas metades. Ele não constrói algo pelas metades. Ele não te deixa inacabado. Ele vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Na cruz do Calvário, perdão foi liberado, porque a dívida foi paga. Não há mais dívida, não há mais condenação. Mas preste atenção, o que o Senhor fez na cruz não tem a ver simplesmente com perdão, tem a ver com a justificação. Preste atenção, são duas coisinhas diferentes aqui, que parecem, mas são diferentes. E você vai entender agora. Um assassino perdoado continua sendo um assassino? Sim. Um pedófilo, presta atenção, um pedófilo condenado, foi preso, foi solto da prisão, volta a viver na sociedade, ele ainda continua sendo um pedófilo? Sim, inclusive se você entrar no site, você vai ver os pedófilos que moram perto da sua casa, que inclusive nesse tempo, eles usam de muita artimanha para atrair as criancinhas, e nós temos que guardar nossas criancinhas. Mas um pedófilo perdoado é um pedófilo ainda, um ladrão perdoado é ladrão ainda, um assassino perdoado é também assassino ainda. E você, foi perdoado? Vocês estão com dúvida aí? Mas você foi só perdoado? Não. 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 1000 vezes não. A obra do Senhor Jesus foi tão extraordinária, tão poderosa. Sabe o que Ele fez? Te matou com Ele. Um ladrão morto continua sendo ladrão? Não. Um assassino que foi morto continua sendo assassino? Não. Um pedófilo morto? Também não. Por quê? Acabou, encerrou. Se eles tivessem poder para ressuscitar, para voltar à vida, numa nova condição, num novo corpo, num novo estilo de vida, eles continuariam sendo as mesmas pessoas? Não. Sabe o que aconteceu comigo e com você? Em Cristo, se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitamos. Você e eu morremos como pecadores, mas ressuscitamos como os filhos de Deus, para uma nova vida, para uma nova história, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então você não é um pecador perdoado, você é foi um pecador que foi justificado. Você tem uma nova natureza, você agora foi feito filho de Deus. Amém? Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Por isso, a palavrinha justificação, que vem lá da língua romana, nos períodos que os juízes iam para os tribunais e condenavam ou justificavam as pessoas, foi tirada desse idioma jurídico. Ela foi colocada aqui pelo apóstolo Paulo, não sem propósito, mas para declarar eu e você o quê? Diante do juiz. Agora, imagine, Jesus nos colocou diante do juiz, só que Ele nos colocou agora como nosso advogado, aonde Ele levou a nossa dívida e condenação, e nos matou nele. Ele cumpriu então a pena, que era do pecado, e nos leva para diante do juiz agora e fala: julgue, juiz, Pai, julgue, juiz, julgue eles agora, declara-os agora, o que eles são, Pai, o que esse povo é, Pai, esse povo que creu em mim, esse povo que eu levei os pecados dele na cruz, o que eles são, Pai, declara agora, Pai. Justos, eles são justos, não há mais condenação para eles, eles foram justificados, eu os declaro justos. Sabe o que significa a palavra justo? Não, sem pecado,
sem culpa, sem pecado. Deus olha para você hoje, Ele olha para mim, para você, Ele vê o sangue, e quando Ele vê o sangue, Ele declara sobre você o quê? Sem culpa, sem pecado. Sem culpa, sem pecado. É justo. Se é justo, os céus têm que se abrir para que a oração deles subam. Se é justo, os céus vão responder a oração deles. Se é justo, todas as bênçãos reservadas ao justo na palavra é para eles também. Eles são justos. Aleluia. Essa é a obra que Jesus fez, irmãos. É uma obra positiva, não negativa. Não é perdão, porque o perdão é negativo. Ainda você seria um pecador perdoado. É positivo, por quê? Porque você agora é uma nova criatura, onde as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e agora você foi feito uma nova natureza. Você tem a natureza de Deus, a vida eterna, a natureza divina. Você tem o zoe de Deus. Você é justo pela fé, você é justificado diante de Deus. Não há mais culpa nem condenação. Você passou da morte para a vida eternamente. Aleluia. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse é o Evangelho que tem poder de Deus para te salvar. Aleluia. Você está batendo palma para Jesus, então faz direito. Glória a Deus. Meu Deus. 12:15 já. Poderia ficar aqui a tarde inteira, irmãos, falando disso. E não me canso. Não me canso. Vou tentar encerrar. Fala amém não, pastor Alex. Quantos foram declarados justos pelo juiz? Sabe aquele Deus que você tinha batido na cara dele com o seu pecado? Que você merecia a morte. Esse mesmo Deus te justificou através do seu Filho. E não só te justificou, Ele te fez uma nova natureza. Te deu a natureza do Filho dele, a ponto de agora você e eu sermos chamados de filhos de Deus. E Ele nos declarou sem pecado, sem culpa. Um exemplo disso na palavra é Balaão. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Balaão. Está lá em Números capítulo 23. Vou começar a pregar agora. Números capítulo 23, verso 8 até o 9. Lá em Números 23, 8 e 9 diz o quê? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar ou condenar a quem o Senhor não condenou ou denunciou? Balaão foi contratado pelo povo de Moabe, pelos moabitas, o povo da maldição, para amaldiçoar o povo de Deus, a nação de Israel, que estava passando no deserto para chegar em Canaã. Então, enquanto eles passavam, a Bíblia fala que o rei de Moabe, junto com Balaão, Baraque e Balaão, subiram no monte, e do monte eles viram o acampamento do povo de Deus. E Baraque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, a fim de que, pela maldição, ele pudesse ganhar a guerra. Foi lançar então uma maldição, uma condenação sobre o povo. Eu pergunto para você, no meio de 2 milhões de pessoas, será que tinha alguém que pecava ali? Será que tinha marido que brigava com a esposa? Será que tinha filho que desrespeitava o pai, no meio de 2 milhões de pessoas? Será que o vizinho pegou a comida do outro? Estava no meio do deserto. Será que alguém reclamou? Porque, eu não sei se você sabe, reclamação é pecado. Okay? Murmurar é pecado, talvez você não saiba. Será que alguém não cobiçou a tenda do outro? Nossa, essa tenda dele aqui, ó, 2023. Uau! Tem até ar-condicionado lá dentro, parece. Olha a iluminação dessa tenda. Eu aqui nessa tenda de 1958. Com certeza alguém cobiçou. Será que havia pecado no meio daquele arraial? Tinha gente que pecava ali no meio daquele povo? Sim. E o que Balaão, ao ser contratado, falou? Como posso eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Deus não te amaldiçoou. Quem pode te amaldiçoar? Maldição sem causa é igual carta que volta para o destinatário. Foi mandado para você, mas vai voltar para quem enviou. Como posso eu acusar, denunciar, condenar a quem Deus não denunciou, acusou ou condenou? Põe aí a próxima imagem. Veja, isso aqui é uma ilustração. Ali é o formato que as tribos, elas se acampavam ao redor
do tabernáculo. Veja que é um formato de cruz. Quando Balaão então olhava de cima, ele via o quê? A cruz. Aquele povo não entendia isso, e claro, eles não entendiam isso, mas nós entendemos hoje. A cruz é a prova que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, maldição não pode vir sobre a sua vida. E maldição, o resultado dela é enfermidade, doença, fraqueza, pobreza. Maldição não pode chegar até você. Por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, levou a nossa maldição. Por isso não há mais como ser amaldiçoado, filho. O que te resta hoje é ser abençoado. Aleluia. Próximo. Balaque insistiu com ele mais 8 vezes. Eu só vou ler mais uma, por causa do tempo. Ele insistiu para que ele amaldiçoasse esse povo mais 8 vezes. Números capítulo 23, verso 19. Ele foi lá levado de novo para amaldiçoar o povo. E toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, a boca dele proferia bênçãos e verdade para o povo de Deus. Sabe, o mundo espiritual, ao olhar para você, eles veem, vocês são justos por causa do sangue. Eu não posso ir contra eles. Se tem um povo que o diabo tem medo, é vocês, filho. Se tem um povo que o diabo treme de medo, é vocês. Se há um povo nessa terra que incomoda Satanás, somos nós. Porque se por um caminho ele vem contra nós, por 7, a Bíblia fala que ele vai fugir. Vai fugir muito. E olha aqui, Balaão foi contratado mais uma vez para poder amaldiçoar o povo. O que ele diz? Deus não é homem para que minta. Fala comigo, Deus não é homem para que minta. Se o juiz te declarou justo, ele não pode mentir. Não é que ele possa, tenha condição de mentir. Deus não mente, ele não pode, é contra a natureza dele, é impossível que Deus minta. Por isso ele não é homem para que minta. Nem filho do homem, para quê? Para que se arrependa, para que ele volte atrás na palavra dele. Porque se ele falou, vai cumprir. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi a ordem, diz Balaão. Ele abençoou, não o posso retirar, revogar. Deus te abençoou? Fala assim comigo, em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, reservadas a mim, nas regiões celestiais. E se ele abençoou, ninguém pode tirar, ninguém pode revogar. Glória a Deus. Agora olha a parte final. Não viu, o que acontece aqui? Não viu iniquidade em Jacó. O que é a palavra iniquidade? Pecado. Deus não viu pecado em Jacó. Mas eu vou voltar aqui, vamos voltar de novo. Lá no meio de 2 milhões de pessoas, será que não tinha uns meninos adolescentes lá brigando um com o outro? Será que não tinha uns meninos adolescentes lá querendo fazer arte um com o outro? Será que não tinha um lá que de vez em quando roubava o carrinho do outro? Será que não tinha um marido chateado com a esposa, dormindo chateado, não? Será que não tinha um que gritou naquele dia, que Balaão subiu lá para amaldiçoar? Será que não tinha um pecado lá, não? Pelo amor de Deus, será que não tinha pecado desse povo, não? Eles eram santos, se comportavam todos bem. Não, olha para você. Não olha para você, olha para Cristo. Claro que tinha, irmãos. Claro que eles cometiam pecado. Claro, mas qual que é a questão aqui? A questão é que Deus não via pecado neles. Da mesma maneira hoje, apesar de que você ainda falha, Deus olha para você e te vê como quem? Justo. E não é ficção científica. Não é historinha de faz de conta. Não é Deus colocando debaixo do tapete os seus pecados. Nada a ver com isso. É porque na cruz do Calvário, Jesus levou presente, passado e futuro dos seus pecados. Por isso não há mais condenação. Por isso, Balaão não pode amaldiçoar aquele povo. Por isso hoje, você também não pode viver debaixo de maldição. Porque você foi justificado. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a conclusão que o apóstolo faz no capítulo 3, na parte final. Essa é a conclusão que ele faz. Romanos 3, 28. Pode ficar de pé.
Os irmãos do louvor já estão me expulsando aqui do púlpito. Pastor Marcos entende, ó. Pastor Marcos está servindo a gente aqui hoje. Ele nem levantou para vir aqui me interromper. Mas os irmãos vieram, né? Obrigado, Pastor Marcos, pelo coração. Compreende um pregador. Olha só, Romanos 3, 28. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Você crê nisso? Você crê que não é o seu bom comportamento? Você crê nisso? Você crê que não tem nada a ver com você? Você crê que tem tudo a ver com Jesus? Com a obra que Ele realizou na cruz? Não quer dizer que você não vai comportar mal por aí, vai sair por aí dando um mau testemunho, porque hoje você é luz do mundo, sal nessa terra. Você tem que aprender a salgar a terra, e você é a carta viva de Jesus, pelo amor de Deus. Então, seja uma carta viva onde possa ler em você Cristo, pelo amor de Deus. Não dê um mau testemunho aí fora, mas mesmo que você tropeça e cai, a sua condição não muda perante Deus. Amém? Amém mesmo? Esse é o Evangelho, que tem poder para salvar você. Amém? E do começo ao fim, é pela graça, mediante a fé. Estenda a sua mão, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Que cadeias hoje sejam quebradas nesse lugar. Que mentalidades erradas caiam por terra. Que sofismas sejam anulados pelo poder da palavra do Espírito. Que toda arma forjada na mente seja agora desfeita. Que toda barreira de cegueira espiritual caia por terra. Que todo véu seja removido da face. Que os olhos percam agora escamas. Que as escamas caem dos olhos, para que o Senhor seja revelado na sua obra completa, do início ao fim, para que a tua graça esteja revelada nesse lugar, e que a fé no coração dos meus irmãos cresça, aumente, floresça, frutifique, para a glória do teu nome. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos declarou justos em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, pela tua palavra que é viva e poderosa. Pai, nós te agradecemos pelo teu Filho amado, que em nós fez vida, e vida em abundância. Pai, nós te agradecemos porque através do Filho se formou a igreja, e nós nos reunimos aqui para contemplar a face de Cristo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos hoje que os céus estão abertos sobre as nossas cabeças. Não há mais condenação sobre nós. Antes fomos declarados justos pela fé. Por isso, Pai, hoje nós saímos daqui e ao ir em direção às nossas casas, ao ir em direção aos lugares dessa região, os meus irmãos sejam surpreendidos pela bondade do Senhor. Que eles vejam o benefício da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário manifestando na vida deles, até mesmo no corpo físico. Por isso cura brota agora no corpo deles, porque o justo, além de não mendigar o pão, não vai sofrer com enfermidades, porque a promessa do Senhor é cura brotando sem detença no nosso corpo. Pela fé, então, eu libero as bênçãos sobre o teu povo. Pai, eu peço que o teu rosto resplandeça sobre eles. Peço para que a tua face resplandeça sobre eles, que eles saiam daqui debaixo da proteção do sangue, que eles possam sair daqui para andar em vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus fomos feitos filhos e novas criaturas. Você pode dar um glória a Deus essa manhã? Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Você pode dar um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados em o nome de Jesus Cristo. Amém?